Boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos da Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelman, tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Vamos trazer informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo, Jorginho, Rio de Janeiro, curtindo pra caramba. O BAP mandou um recado e ironizou o empresário e pai do volante Gerson e tá tendo aí uma polêmica. E também quero falar sobre o Mundial de Clubes, vamos falar rapidamente sobre o Vasco da Gama, que vai mudar ali em algum aspecto São Januário, e sobre o Botafogo. Gregory acertou a renovação, mas tem algumas cláusulas ali que acabou chamando a atenção. Isso e muito mais nesse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte, vamos começar falando sobre o Clube de Regatas do Flamengo, porque o BAP, né, o presidente do Flamengo, ironizou aí o pai do Gerson em reunião, né, com o Flamengo na tentativa de conseguir aí a renovação do volante. Abre aspas para o BAP. O atleta Marcão não aceitou ainda, deixando a entender que se não teve um acerto de renovação entre Flamengo e Gerson, é porque o Marcão não quis, né? O BAP ainda, eu vou trazer a informação aqui completa, mas o BAP deixou muito claro o seguinte, o Gerson gostou, mas o atleta Marcão não gostou, debochando do Marcão, que é empresário e também pai do jogador. Aí, ó, a negociação para renovação de contrato do Gerson foi tema na apresentação do BAP no Conselho Deliberativo na noite de quinta-feira. Em tom de ironia, o presidente do Flamengo citou o pai, empresário do jogador Marcão, como um dos empecilhos para o acordo. Abre aspas aí pro BAP, ó. Propusemos pro Gerson uma renovação, mas o atleta Marcão, veja bem, o atleta Marcão não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou e o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade, afirmou o presidente na apresentação lá aos conselheiros. Apesar do BAP, né, dizer que Gerson gostou da proposta, o Meia ainda não deu uma resposta ao clube. Até o momento, a diretoria rubro-negra fez aí duas propostas ao seu capitão. Uma foi recusada, Gerson estava com a seleção brasileira da data FIFA e ainda vai sentar aí pessoalmente para conversar com o Flamengo um pouco mais para frente. Então tá tendo aí, meus amigos, esse impasse do Flamengo com o pai do Gerson. Cara, antes do BAP ganhar, eu falei, ó, o BAP, ele é ignorante, o BAP, ele muitas das vezes ele é mal educado, o BAP, muitas das vezes ele ele vai pro combate, o BAP é debochado, sabe? E eu falei lá atrás, o BAP me lembra muito aquela era do Eurico Miranda. Ele é um Eurico Miranda de 2025, tá, gente? Ele dá resposta na lata, ele é provocativo, tem gente que gosta desse estilo, tem gente que não gosta. Eu acho que como um cara que quer renovar o produto tá ali, é o Gerson. O dono do produto é o pai do Gerson, né? Após o contrato findando aqui com o Flamengo, o dono do produto é o pai do Gerson. E o Flamengo tem interesse em ter aquele produto, é um produto que está se valorizando cada vez mais. Ele meteu uma dessa, eu acho que ele se distancia, né? Você tem que trazer o cara para você e não afastar ele, né? Essa é a grande questão. Mas, por outro lado, o Gerson sem o Flamengo é um Gerson que não deu certo na Europa. O Gerson do Flamengo é um Gerson que voltou para a seleção brasileira e pode disputar uma Copa do Mundo. E quero falar aí sobre o Gerson que jogou ontem com a seleção brasileira e sentiu, tá? E aí que tá o grande problema. Não vou adentrar muito a isso, porque isso é uma questão para outra situação, mas o Gerson já tinha sentido aqui. O Gerson provavelmente, eu não tenho como provar, mas provavelmente foi para a seleção já com incômodo. Fez ali massagem, tomou remédio, tentou um monte de coisa para poder estar em campo, né, e não ser cortado. Acabou que sentiu. Por sorte, né, não houve um agravamento, não houve uma lesão detectada, mas existe um incômodo ali na posterior da coxa do Gerson. Ele foi cortado e pelo lugar dele foi chamado o João Gomes, tá? O Beraldo foi chamado no lugar do Gabriel Magalhães, o goleiro saiu o Alisson, entrou o Everton, pelo que parece, teve mais outros reconvocados lá, teve também o Beraldo, né, entrou no lugar do Gabriel Magalhães e por incrível que pareça, Fabrício Bruno, que falou que ia sair do Flamengo para poder ter mais chance de ir para a Copa do Mundo, sequer lembrado pro reserva do reserva, né, Fabrício Bruno? Inacreditável como a sua escolha foi péssima, horrível. Com todo respeito e admiração que eu tenho pelo Cruzeiro, você acabou deixando aí a TV Globo para poder trabalhar na Rede TV. Né? Perdeu totalmente a visibilidade. Ninguém fala mais de Gabigol, ninguém fala mais de Fabrício Bruno. Não adianta, cara. O Flamengo, né, o futebol do Rio de Janeiro, o Flamengo, ele traz visibilidade. Né? E lá no Cruzeiro, que não tá nem disputando nem... O Bahia tá na Libertadores, o Fortaleza tá na Libertadores, o Cruzeiro não tá. Então como que você quer ir pra uma Copa do Mundo se você não pertence
aos clubes que estão jogando as grandes competições, né? Eu acho que foi um tiro na água do Fabrício Bruno em relação à ida dele para o Cruzeiro. Outra coisa que eu quero falar é sobre o Jorginho. Tá no Rio de Janeiro, tá curtindo pra caramba o Rio de Janeiro, o Jorginho, essa é a pura realidade, com a esposa parece estar adorando, foram hoje no Rio de Janeiro, e alguns setoristas aí do Flamengo, Júlio Miguel Neto, também Mauro César Pereira, o Júlio trouxe primeiro, o Mauro acabou complementando aí no dia de hoje, que além do Flamengo, a Juventus entra no páreo para tentar contratar o jogador, tá, meus amigos? Então não parece que são favas contadas. O Jorginho já deu entrevista falando que tem interesse em ver como que é jogar no futebol brasileiro, né? Veio aqui, trouxe a esposa, tá curtindo, parece que tá gostando, mas parece que a Juventus entrou na jogada, e a Juventus é um time extremamente grandioso também, joga Champions, enfim. E aí a decisão deve estar na mão aí do Jorginho para os próximos dias decidir se vem pro Rio de Janeiro para jogar no clube de regatas do Flamengo ou se ele continua lá no futebol europeu, mais precisamente jogando na equipe da Juventus, que parece que tem um interesse muito grande em contar com o jogador. Outra coisa, Mundial de Clubes. Surpresa no grupo do Flamengo, né? A gente já imaginava, a gente já esperava, não dá pra entender como a FIFA já não pensou nisso antes, né? Acho que a gente já vinha discutindo aqui ao longo dos últimos dias de que, o Leão e o Pachuca têm o mesmo dono. Vai autorizar? Não vai autorizar? E no dia de hoje, dia 21 de março de 2025, foi o dia que decidiu aí a FIFA em excluir uma das equipes, e foi o Leão. Leão, que é do grupo do Flamengo, tá fora do Super Mundial de Clubes, e a FIFA, pelo que parece, não cheguei a essa informação ainda, de que já escolheu ou não, né? Nos próximos dias, a FIFA vai escolher o próximo clube né, que vai entrar no lugar do Leão para jogar esse Super Mundial. Quem deve estar muito bolado é o Rames Rodrigues, fechou com o Leão, né? Porque vai jogar o Super Mundial, vou estar ali na crista da onda, e voltou da seleção colombiana com a cabeça cheia, né, por conta da derrota de ontem, ainda recebe essa notícia de que o Leão está fora do Super Mundial de Clubes. A informação é essa, ó. O Leão, né, rival sorteado no grupo do Flamengo do Mundial de Clubes, não disputará mais a competição. É o que afirma a FIFA, que decidiu que a equipe de Rames Rodrigues e companhia não poderá jogar o torneio por ter o mesmo dono do Pachuca, algo que é vetado pelo regulamento. Além do Leão, são rivais do time carioca no grupo D, o Chelsea e o Esperance, né? O substituto do time mexicano ainda vai ser anunciado pela FIFA. Abre aspas aí pra FIFA, ó. Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da FIFA decidiu que tanto Pachuca quanto o Leão não atendem os critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da FIFA. Nos termos, a FIFA decidiu não admitir o Leão na competição e anunciar o clube que substituirá em seu devido tempo, afirmou a FIFA em comunicado nessa sexta-feira. Então o Flamengo vai ter um novo companheiro aí, né, nesse grupo, juntamente com o Chelsea e também com Esperance, tá bom? Vamos falar rapidamente sobre o Botafogo, porque Botafogo e Gregory acertaram cláusula de venda obrigatória para o exterior em renovação, e você vai entender tudo agora aqui na Gol TV. Botafogo e Gregory definiram, né, melhor dizendo, os seus últimos detalhes da renovação do volante nessa sexta-feira, tá? O novo vínculo é até dezembro de 28 e terá uma cláusula que obriga o alvinegro a vender caso chegue uma grande proposta aí do exterior. O Botafogo será obrigado a vender Gregory caso receba alguma proposta de 8 milhões de dólares, né, cerca de 45,7 milhões na cotação atual, no meio de 2025, agora na próxima janela, tá? Esse valor cai para 6 milhões de dólares, cerca de 34,3 milhões na cotação atual ao fim da temporada. Então, caso chegue uma proposta nesse valor para cima, né? Primeiro agora aí no meio do ano de 8 milhões de dólares, o Botafogo é obrigado a vender. E se chegar no final do ano uma proposta de 6 milhões de dólares, o Botafogo também vai ser obrigado a vender. Além disso, haverá uma valorização, né, que vai dobrar o salário do volante. O Gregory tem muito prestígio nos bastidores aí do Botafogo e é visto como uma das principais peças do time que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores em 2025, tá bom? A negociação em 2024. A negociação, meus amigos, foi conduzida, né, pela agência Talent Sport, né, que tem como empresário principal o Paulo Pitombeira, um cara muito conhecido aí no ramo do futebol. Falando rapidamente sobre o Vasco da Gama, o Vasco vai investir em melhorias da iluminação de São Januário, desejo antigo aí de jogadores e da direção. Eu já lembro, né, que já teve um tempo atrás, num passado não tão distante, o Vasco já mexeu nessa estrutura aí de iluminação do estádio, e o que me chama a atenção ali em São Januário é que a torcida do Vasco ela é muito grande, ela faz uma festa espetacular. Em jogos à noite, pelo menos os televisionados, a torcida fica escurecida, a torcida fica completamente apagada do estádio, né? E isso tem me chamado muito a atenção, e não só isso, alguns pontos cruciais de São Januário
dá pra perceber a olho nu, indo em São Januário pra fazer a cobertura dos jogos, de que o estádio, ele parece ser um pouco apagado, realmente um pouco mais escuro do que a gente tá acostumado. Então, o clube vai gastar em torno aí de 500 mil pra deixar a iluminação mais uniforme, tá? Uma reclamação antiga dos jogadores do Vasco e da atual diretoria está perto de ser resolvida. O clube investirá em melhorias na iluminação de São Januário, ponto que incomoda o atual elenco, também a gestão do presidente Pedrinho. A última grande reforma no sistema de iluminação ocorreu em 19, foi o que eu disse, né? Sob a administração do Alexandre Campelo. Na ocasião, o Vasco havia instalado iluminação 100% LED, né? 160 projetores, o que melhorou a qualidade e reduziu custos. O clube atendeu a exigência da certificação do estádio, né? Feita pela CBF para 2019. O sistema deveria ter no mínimo 800 lux, né? Unidade de iluminamento, tá bom? O ponto de crítica atual é que a iluminação não é uniforme, né? Ela varia em determinados trechos do campo. Uns trechos são menos iluminados do que os outros, o que já incomoda bastante aí essa diretoria e também os jogadores do Vasco da Gama, e é realidade. Cara, tu vai em São Januário e tu vê que uma lateral tá mais iluminada que a outra, um gol tá mais escuro, o outro tá mais claro. Além da iluminação, muita coisa precisa melhorar em São Januário. O entorno é muito complicado, acho que vai ser muito difícil. Há um projeto em andamento com a prefeitura para reestruturar em São Januário, mas eu acho que o grande primeiro passo deveria reestruturar o entorno. É muito complexo chegar em São Januário, né? Enfim, mas um primeiro passo para jogabilidade melhorar tanto para o Vasco e para os visitantes, para quem também, para os espectadores, né, que vão até São Januário ou que assistem o jogo aí pela televisão, vejam o jogo com mais clareza, né, e enfim, que não seja tão escuro São Januário. Então o Vasco vai aí, vai colocar 500 mil reais nessa nova iluminação, beleza? Você que tá comigo, deixa o like aqui na Gol TV, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, todos os dias deixando você extremamente bem informado aqui no nosso canal. Aqui é o canal de todos os clubes, tá bom? Forte abraço pra você, uma boa noite, saudações, tamo junto, valeu!